Fala aí, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre contagem de números, tá? Mas antes de começar a aula, eu queria que vocês respondessem uma perguntinha que é super fácil e que respondessem de forma direta e intuitiva, tá? Quantos números naturais existem de 5 até 10? Acredito que todos responderam de forma rápida, mas eu vou falar um pouco sobre essa pergunta, vou falar um pouco sobre a resposta, que parece ser realmente muito fácil, daqui a pouquinho, tá? Segue aqui. O primeiro caso da contagem de números é aquele que envolve a inclusão dos extremos, quando eu quero saber quantos números tem de um valor até outro, que aqui eu chamei de A até B. Para saber essa quantidade, você vai sempre fazer a subtração entre os extremos, em seguida acrescentar 1. Por que acrescentar 1, pessoal? Porque no momento que eu subtraio os extremos para saber quantos números tem numa determinada sequência, contando com eles, eu estou retirando um deles do nosso intervalo de respostas, né? Nosso intervalo, nosso conjunto que fica esses valores. Por isso que eu preciso acrescentar 1 no final. Então vamos para um exemplo aqui, ó. Quantos números há de 17 a 25? Então, se eu fizer só 25 menos 17, eu estou retirando um dos números da resposta. Por isso que no final eu preciso acrescentar 1 para que todos os números figurem na minha resolução. Então, aqui, ó, quantos números há de 17 a 25? Eu faço 25 menos 17, só que depois eu acrescento 1. Tá? 25 menos 17 mais 1 dá 9, e realmente estão aqui os 9 números que existem de 17 até 25. Então, o 17 e o 25 estão na nossa resposta, e aqui estão os outros números. Beleza? Mais um exemplo. Quantos números há de 129 até 488? Então, se eu for enumerar todos esses números aí de 129 até 488, quantos números existem? Mais uma vez, lembrando que os dois números aqui, ó, 129 e 488, participam da resposta. Então, eu tenho que fazer 488 menos 129 mais 1, que dá 360 números, contando com os dois, tá? Voltando agora à nossa perguntinha inicial que eu fiz, quantos números naturais existem de 5 até 10? Então, se você respondeu 5, intuitivamente, já percebeu que errou, né? Isso é uma casquinha de banana, uma famosa pegadinha. Na verdade, de 5 até 10 são 6 números, fazendo justamente esse cálculo que eu mostrei agora há pouco. A gente quer que o 5 e o 10 participem do intervalo, então eu faço 10 menos 5 mais 1, resposta 6. Estão aí os 6 números, tá? 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos agora para o segundo caso, é quando eu quero saber quantos números existem entre dois valores, entre dois extremos. Dessa vez, os extremos A e B não participam do nosso intervalo. Então, o raciocínio é muito parecido com o primeiro caso do de até, só que ao invés de somar 1, eu vou ter que retirar 1, porque no momento que eu subtraio os extremos, eu já estou tirando 1 dos dois do intervalo, e depois que eu subtrair 1, eu estou retirando o outro do intervalo. Então, está aqui um exemplo, ó. Quantos números há entre 10 e 15? Agora eu quero só entre esses dois valores. Então, o 10 e o 15 está fora do nosso intervalo. Então, eu faço 15 menos 10, só que ao invés de somar 1, eu vou retirar 1. Resposta, 4 números que estão entre 10 e 15. Estão aqui os 4, ó, 11, 12, 13 e 14. Mais um exemplo. Quantos números há entre 129 e 488? Então, eu faço o mesmo esqueminha da subtração dos extremos, 488 menos 129, só que no final eu tenho que subtrair 1 para poder retirar os dois da resposta. Então, existem 358 números entre 488 e 129. Então, fica aí as dicas para a contagem de números, tanto nos casos em que os extremos participam da nossa resposta, quando eu quero saber de até, ou quando, nesse segundo caso, eles não participam. Eu quero saber quantos números há entre dois valores. Tá bom, pessoal? Fica a dica aí para todo mundo. Bons estudos e até mais.